Olhamos agora para as consequências de 2 anos de guerra na Ucrânia. Vamos fazê-lo com Mónica Dias, diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigada por estar na nossa companhia. Boa tarde. Soubemos recentemente de um novo pacote de sanções económicas à Rússia que se prevê que seja aprovado inclusivamente neste 24 de fevereiro. Pergunto-lhe, vamos andar de sanção em sanção? Que consequências efetivas é que estas sanções têm para se caminhar para um desfecho desta invasão? Muito obrigada pelo convite e boa tarde. Eu creio que estas sanções e este anúncio é muito, muito importante. Não é meramente mais um passo ou mais um apoio. Tem uma dimensão simbólica muitíssimo importante por 3 razões, ou melhor, 3 mensagens muito claras que a União Europeia lança aqui. Em primeiro lugar, é uma mensagem fortíssima para a Ucrânia, uma mensagem de apoio, de solidariedade, a dizer não esquecemos a Ucrânia, não conseguimos esquecer as pessoas que estão a sofrer, a ver as suas casas destruídas, a viver uma realidade de guerra, a ter medo todos os dias desta invasão terrível que aconteceu há 2 anos e que está para continuar. E, portanto, os cidadãos da Europa estão do lado dos ucranianos, olham para a Ucrânia com uma incrível admiração também e prestam homenagem à sua coragem de resistir, de não terminar, de não, deixar todo o território, mas continuar a lutar precisamente por valores que são muito próximos àqueles que também nós temos e que definem, na verdade, o projeto europeu. Em segundo lugar, é também uma mensagem muito clara para Vladimir Putin e o seu regime que não reconhece o direito internacional e, portanto, quer-se mostrar aqui que há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada e, por muito poderoso que um líder imagine ser, tem que respeitar o direito internacional e também os acordos bilaterais que existiam. Portanto, este desrespeito e os muitos crimes já cometidos também em território ucraniano, esta invasão ilegítima de um Estado soberano tem que, obviamente, ser castigado e uma das primeiras consequências são, obviamente, sanções. Houve já várias sanções e estas sanções, obviamente, custam muito à população russa, custam muito a Vladimir Putin. Obviamente que Vladimir Putin não menciona isto, não mostra as suas dificuldades. Porquê? Porque num regime autoritário não há propriamente opinião pública e, de facto, nos últimos 2 anos assistimos na Rússia a uma transformação cada vez maior, quase de um Estado autoritário para um Estado totalitário. E isso tem consequências também a nível internacional. Exatamente, mas repare que os moderados já não existem na Rússia, isto é muito importante dizer. Houve também muitas transformações para pior para a população na própria Rússia, portanto, muitas pessoas foram presas, a comunicação social independente já não existe e, portanto, a morte trágica de Navalny há alguns dias é apenas a ponta de um iceberg, porque há muitos prisioneiros políticos, há muitos jornalistas, professores, opositores de Putin que têm este mesmo destino e, de facto, a população tem medo, não pode falar e também não tem acesso a informação, não sabe, de facto, o que se está a passar aqui na Ucrânia. E, portanto, assim, a Europa, com mais este pacote de sanções, dá um sinal muito, muito claro a Putin, mas também à comunidade internacional, no sentido de dizer que a Europa é forte, a Europa está unida. Sim, na Europa as decisões não são fáceis, porque é uma organização, digamos, ou uma comunidade de Estados que tem a sua voz própria, que defendem os seus interesses, que são livres. As negociações são difíceis, há conflitos, mas é possível resolver esses conflitos e conseguiu-se, sim, a chegar não só a uma ideia muito clara sobre este pacote das sanções, mas também aprovou-se há 2 semanas mais um pacote de apoio de 50 mil milhões de euros. Um apoio que não se restringe
restringe a um apoio militar, Exatamente. nem ao armamento, mas um apoio social à população. Mas, de qualquer forma, falamos neste pacote de sanções à Rússia, numa altura também em que um estudo indica que apenas 10% dos europeus acreditam numa vitória de Kiev. Interessante que Portugal está indicado como uma grande população portuguesa acredita na vitória de Kiev. Mas haverá já algum cansaço também? A opinião pública vai se distanciando daquilo que acontece na Ucrânia pelo cansaço, pelo arrastar destes 2 anos? Isso tem consequências? Sim, parece-me que isso é uma análise muito, muito importante que temos que fazer e que tem, obviamente, consequências. As guerras são sempre longas, não há guerras breves. Portanto, nós, na Europa, porque vivemos muito numa cultura de paz, não estamos habituados a este arrastar. Ora, a guerra não se arrasta, essa é a natureza mesmo da guerra. Haver muitas baixas, haver períodos cansaço, períodos em que não se conquista coisa alguma, como, Remarque já dizia no seu romance Nada de Novo a Oeste, referindo-se à Primeira Guerra Mundial e à experiência que ele, escritor, viveu nessa Primeira Guerra Mundial. E, portanto, as guerras são muito, muito, muito longas e é um cansaço, também tem muito a ver com a nossa sociedade de consumo, que consome muitas vezes notícias que mais se traduzem num espetáculo, o espetáculo da violência, o espetáculo da guerra. Isso é obviamente um facto que nos deve preocupar muito, mas obviamente quando há outro conflito violento, por exemplo na faixa Gaza, e que marca alguma novidade, então parece que a opinião pública e as atenções fogem para ali esquece um bocadinho outros conflitos. Aliás, há muitos outros conflitos no mundo muito mais terríveis, por exemplo, a guerra no Iémen. É uma guerra que já existe desde 2011, pelo menos, uma guerra que já fez muito mais vítimas, muito mais deslocados, refugiados, ou, por exemplo, a guerra no Sudão, mas há muitos outros países no mundo que estão em guerra. Agora, a diferença é, efetivamente, que enquanto as outras guerras são muitas vezes guerras internas, guerras civis, aqui temos uma guerra que, se bem que utilize também instrumentos que definem as novas guerras, é uma guerra em que um Estado, ainda por cima um Estado como a Rússia, muito potente e que é um membro do Conselho de Segurança da ONU, em que este Estado precisamente invade, sem razão nenhuma, senão uma própria narrativa de enaltecimento da própria, identidade, faz um assalto sobre outro país, que destrói, e todos os dias podemos ver isso em tantos territórios, e, portanto, é obviamente isso que acontece, existe este cansaço. É curiosamente que Portugal, que é o país talvez mais distante da Ucrânia, ou um dos países mais distantes, vem logo a seguir à Polónia e a seguir ao Reino Unido e, portanto, é importante também esta convicção que nós temos em apoiar a Ucrânia. Vivem muitos ucranianos também em Portugal. E nós tivemos, de facto, esse processo de acolhimento de muitos na altura há 2 anos. Deixe-me perguntar-lhe ainda que sucintamente, para uma resposta sucinta, se esta aprovação do novo pacote de sanções económicas é de alguma forma um firmar daquilo que é a convicção europeia nos valores da paz também, na procura dessa paz. Parece-me que sim, fico muito contente por fazer esta pergunta, porque o princípio da solidariedade, o princípio de ajudar o próximo, ajudar quem está em necessidade é muito importante. Não esquecer que a própria União Europeia, antigamente não era ainda a União Europeia, era a Comunidade Económica Europeia e antes disso a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mas que nasce precisamente da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, mas também muitos outros países, estavam em escombros e havia enormes ressentimentos entre a França e a Alemanha, e foi precisamente a França e a Alemanha, dois, chefes de Estado, chanceler e presidente, que se juntaram e precisamente perceberam que só pode melhorar as condições de vida das populações, só pode haver prosperidade, só pode haver paz se houver uma cooperação muito mais forte. E este pacote é uma forma de assinalar à Ucrânia
a cooperação. Portanto, vamos ajudar a Ucrânia para que se possa fortalecer. Isso também vai ser bom depois para a própria União Europeia. Portanto, a União Europeia constrói-se a partir dos princípios, precisamente, da esperança, da cooperação, da criação de confiança, que é muito, muito, muito importante aqui, e é isso que está a fazer. Neste momento, acredito sinceramente que a Ucrânia está a fazer uma batalha pela liberdade de toda a Europa, e é isto que tem que estar na nossa balança. Creio que mais vale apoiar a paz agora e apoiar a Ucrânia do que se a Rússia chegasse algum dia a invadir toda a Ucrânia e, enfim, avançasse por aí, se houvesse um desmoronar de toda a Europa, e depois surgiriam certamente mais guerras e conflitos violentos entre as nações, e isso é que não queremos. Portanto, esta batalha é simbólica, este apoio é um apoio pela paz e a liberdade também. Muito bem. Muito obrigada pela sua análise, Mónica Dias. Obrigada por ter estado neste programa Eclésia, onde quisemos, de alguma forma, olhar para estes 2 anos de guerra na Ucrânia, que se assinalam no dia 24, e para as consequências que vamos conhecendo.